partir do versículo 1, nós vamos ler. O título desta mensagem é Não Há Retorno. Você que tem o costume de anotar, anote, querido, não há retorno. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9, nós vamos ler. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra seja pregada e corações sejam alcançados, vidas sejam ministradas, Pai, e este lar receba do teu poder, da tua glória e do teu amor, em nome de Jesus Cristo. Queridos, o texto começa dizendo a respeito de uma tragédia. O texto diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou. Este falou aqui, queridos, é o mesmo que responder. Este falou aqui é o mesmo que falar ao coração, é o mesmo que ordenar e também é o mesmo que prometer. Queridos, nesse texto aqui, Josué já havia sido designado como líder. Josué já sabia que ele tinha assumido a posição de Moisés. E o texto começa falando de uma tragédia, depois da morte de Moisés. Queridos, aqui Josué chegou a um ponto da sua vida, impossível de voltar atrás. Preste muita atenção. Em Isaías capítulo 6, o texto diz assim, versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E você conhece essa passagem. Depois de uma notícia terrível, depois da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão da glória de Deus. E agora Deus está falando com Josué, dizendo: Josué, sucedeu depois da morte de Moisés. Dois momentos trágicos, querido. Primeiro, a morte do rei Uzias. Um momento de dificuldade, um rei Uzias, um rei segundo o coração de Deus. Havia muito temor, muito tremor, muita preocupação, quem seria o próximo rei para dar continuidade no reinado do rei Uzias. E agora aqui nós estamos em uma outra história. Agora aqui é Deus falando com Josué.
Deus dando uma palavra a Josué: Josué, Moisés morreu. Querido, Josué chegou em um momento da sua vida, em um ponto da sua vida, da sua jornada de fé, que era impossível ele voltar atrás. Às vezes, nós vamos chegar em um determinado momento das nossas vidas, aonde voltar atrás é mais perigoso do que seguir em frente. Mas vai ser neste momento de escolha, neste momento de decisão, que nós vamos precisar exercer fé, porque todos nós vamos chegar neste momento da nossa vida, no momento de decidirmos. Mas nós precisamos saber, ser carregados dessa certeza, que neste momento de decisão, é o momento mais perigoso, é voltar atrás do que dar um passo à frente. E Josué não poderia fazer isso. Deus não estava chamando Josué para dar um passo atrás, Deus estava chamando Josué para um propósito. Deus estava chamando ele para dar sequência a um legado. Deus estava chamando Josué para entrar debaixo de um manto, debaixo de uma palavra. E aqui o texto começou da pior forma possível, trazendo uma notícia, uma tragédia. Mas Josué já sabia, sim, Josué já sabia que Moisés já havia morrido. É claro que Josué já sabia. Mas Deus quis começar um diálogo com Josué. Deus quis começar um diálogo com Josué, tocando aonde? Tocando em sua ferida, tocando naquilo que estava afetando ele naquele momento. E não pense, você não será diferente comigo, não será diferente conosco, não será diferente com você. Às vezes nós vamos ouvir a Deus aonde mais dói, no lugar de uma ferida nossa, no lugar do nosso medo, no lugar da nossa ansiedade, no lugar do medo. Às vezes nós vamos ouvir a Deus e vamos receber uma palavra. Foi isso que Deus fez com Josué. Deus lembrou Josué, Moisés morreu. Lógico, como eu já disse, Josué sabia, mas havia temor, havia medo no coração de Josué, porque afinal de contas, quem que morreu? Foi o líder. O líder morreu, Moisés morreu, mas quem era Josué? Josué era o servidor de Moisés, Josué era servo de Moisés, Josué era auxiliar de Moisés. Mas e agora? O que fazer depois da morte de Moisés? Porque Josué viu o que ele viu. Moisés foi o cara que encontrou Deus no meio da sarça. Moisés foi o cara que subia ao monte e falava com Deus face a face. E tudo isso aconteceu com quem? Com Moisés. Isso não aconteceu com Josué. Foi com Moisés que Deus se manifestou no meio da sarça ardente. Foi com Moisés que Deus falou face a face no monte. Mas e agora? Agora Moisés está morto. Eu não sei você, querido, né? Principalmente para os mais jovens aí, mas eu já passei muito por isso. Quando você já esteve em um time que ganhou muitas partidas, em um time que ganhou muitos campeonatos, em um time que ganhou muitos títulos por causa de um jogador. Você já participou de algum time assim? Você nem era tão bom assim de futebol, você nem tinha tanta habilidade assim, mas o time que você estava foi campeão, ganhou muitos títulos. Por quê? Porque tinha um homem lá, tinha um jogador lá que fazia a diferença. Um exemplo, o time Barcelona. Quem é a estrela daquele time? Quem é o cara que faz a diferença naquele time? Lá tem o Messi. No Real Madrid, Cristiano Ronaldo. E no Santos de antigamente, né? Tinha quem? Tinha o Pelé.
times que fazem e fizeram toda a diferença por causa de algumas pessoas chaves. Jovens que ganharam títulos por causa de um jogador que fez toda a diferença. Por causa de uma pessoa chave, por causa de um homem chave. Mas agora, Josué, Moisés morreu. Agora é contigo. Agora é contigo, Josué. Moisés morreu. E agora Josué chega num ponto sem retorno, querido. Aonde voltar atrás é mais perigoso do que dar um passo à frente. Josué pensava, creio eu, né? Quero crer nisso, que Josué pensava, mas se nós lermos o contexto, nós vamos chegar neste consenso, de que verdadeiramente Josué pensava nisso. Esse era o conflito de Josué. Josué pensou que não poderia mais ir para frente sem Moisés. Mas queridos, mas Moisés não podia ir aonde Deus queria levar Josué. Josué tinha medo de não poder mais seguir em frente por causa que Moisés morreu. Mas na verdade, querido, o que Deus queria era levar Josué aonde Moisés não podia ir mais. Por quê? Porque Moisés havia morrido. Moisés já estava morto. Moisés não podia mais levar o povo para o próximo passo. Agora o próximo passo seria com Josué. E eu quero deixar uma pergunta para você, ao seu coração. O que nós precisamos deixar para trás para dar um passo para frente, querido? Responda aí no seu coração. Quais são as situações, as coisas que você vai precisar deixar para trás a partir de agora para dar um passo para frente? Será que é o desejo apenas de, eu quero sobreviver? Deixe isso para trás, querido. Eu apenas quero sobreviver. Deixe isso para trás e se agarre ao desejo de, eu quero viver. Existe uma diferença, querido, de sobreviver e de viver. Pode ser que seja esse o teu problema. Pode ser que seja isso que você tem falado nos últimos dias. Se eu tiver apenas do que sobreviver, tá bom. Não, querido. Abandone esse desejo. Deixe esse desejo para trás e se agarre ao desejo de, eu quero viver. Agora, se nós estivermos agarrados em nosso passado, eu não vou conseguir agarrar o futuro, querido. Eu sinto muito. Se você está agarrado ao seu passado, saiba que você não vai poder agarrar o seu futuro, porque você tem segurado muitas coisas em suas mãos, coisas do passado, e há um futuro de glória, há um futuro brilhante em Deus, mas você precisa se desprender das coisas do passado, abandonar o passado e se agarrar ao futuro. Então, primeiro ponto que eu preciso deixar, o que eu preciso deixar? Segundo ponto, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que eu preciso dar? No versículo 3, a palavra diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Queridos, é todo lugar, aonde você estiver, a bênção de Deus, ela não é territorial, querido. A bênção de Deus não está somente aqui. A bênção de Deus está na sua casa, está na casa do seu vizinho, do seu outro irmão, do seu líder, do seu discipulador. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela é territorial. A bênção de Deus está com você, aonde você for, a bênção de Deus estará, porque ela não é geográfica. Aliás, ela não é territorial, né? Ela é geográfica. Ela está com você, aonde você for. E é isso que Deus estava dizendo para Josué: aonde você pisar a planta do vosso pé, Josué. Queridos, Deus não pode,
Parece até meio que uma heresia isso, mas não é. Deus não pode mudar o seu futuro sem antes mudar você. Por quê, Rogério? Porque se Deus colocar você no seu futuro do jeito que você está, você vai estragar tudo. Se Deus me colocar no meu futuro do jeito que eu estou, eu vou estragar tudo. Se Deus nos colocar em nosso futuro do jeito que nós estamos, sem sermos mudados, sem sermos transformados, restaurados, purificados, santificados por uma palavra, nós vamos estragar o nosso futuro. Por isso Deus quer trabalhar conosco antes. Eu vejo que este tempo que nós temos vivido como igreja, como nação, é um tempo propício, querido, para nós nos retirarmos, para nós nos trancarmos em nosso quarto e nos conectarmos com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Publicamente ainda você vai ser honrado, recompensado. Mas é o momento agora de você se retirar. Aproveite este tempo que temos vivido, de não sairmos às ruas. Respeite isso, queridos, mas busque a Deus, se entregue a Deus, se coloque na brecha, ore, jejue, interceda, mas não pare. A igreja não parou, querido. A igreja está continuando. Você é a igreja onde você está. Este é o momento, querido. Eu creio que é o momento que nós vamos mais ouvir a Deus. Foi no momento de caos, no ano da morte do rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor. Você vai ver o Senhor, querido. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai ouvir coisas de Deus que você nunca ouviu. Porque é um momento de caos. No ano da morte do rei Uzias, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Oh, queridos, se aproprie deste momento. Mergulhe neste momento, nesta palavra. Igreja, filhos de Deus, chega de dar desculpas. Ei, Josué, chega de dar desculpas, Josué. Assim como eu fui com Moisés, Josué, Deus disse isso para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus não disse para Josué: Josué, relaxa que eu faço tudo por você, Josué. Pode ficar sentado, tranquilo, fica trancado dentro da sua casa, quarentena, fica tranquilo aí. Relaxa, eu vou fazer tudo por você. Deus não disse isso para Josué. Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, porque tu quem, querido? Josué. Deus disse: porque tu farás este povo herdar a terra. Deus estava falando com Josué. Olhe lá novamente Josué capítulo 1, do 1 ao 3, eu vou ler novamente com você. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, grava essa palavra. Dispõe-te agora. Não é dispõe-te depois, dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, Josué, que você pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Qual é a palavra-chave aqui para mim nesse texto? Nesses 3 versículos que nós lemos, a palavra-chave aqui é dispõe-te, querido. É dispõe-te. Havia um momento de medo, havia um momento de tremor, de temor. Afinal de contas,
era Moisés. Não era qualquer líder, era Moisés. E Josué viu, contemplou as coisas que Josué fez por intermédio de Deus. Josué era o cara da frente de linha. Josué era o cara da frente da batalha. Josué estava no campo batalhando. Mas quando Josué olhava para o monte, Josué contemplava e enxergava Arão e Hur, um à sua direita, um à sua esquerda, e Moisés sentado sobre uma pedra. Moisés sentado sobre uma palavra com as suas mãos erguidas. E Josué na batalha. Mas agora é o momento em que Deus tira Josué da frente da batalha e traz Josué para um novo nível. Traz Josué agora para falar com ele, para trazer a ele um propósito de vida. Não que Josué ia deixar de guerrear, não, você não vai deixar de guerrear, você não vai deixar de batalhar, mas agora é o momento de você também ouvir a Deus. É o momento de você se alinhar com Deus, consertar o seu coração com Deus. E era esse o momento de Josué. E Deus diz: dispõe-te. E dispõe-te aqui, no original é o mesmo que levantar, é o mesmo que permanecer de pé, é o mesmo que ficar de pé, é o mesmo que tornar-se poderoso, mas também é o mesmo que entrar em cena. Dispõe-te aqui é entrar em cena. É isso que Deus estava falando para Josué. Josué, até agora você estava à frente da batalha. Moisés estava no monte com as mãos erguidas. Mas Josué, agora é o momento de você entrar em cena. Agora é o momento de você aparecer. Entre debaixo deste manto. Moisés morreu. Não tenha medo, Josué. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Eu serei contigo, seja forte e corajoso. Mas Josué, dispõe-te. Fique de pé, Josué. Levante-se. Queridos, no momento que você se levanta, o que você faz? Você fica de pé. E depois, você precisa permanecer de pé. Deus manda Josué levantar. Levante-se, Josué. Mas não adianta só levantar, querido. Tem que levantar e ficar de pé. Ficar de pé e permanecer de pé. E entrar em cena. Porque Deus liberou uma palavra para Josué. Dispõe-te. Entre em cena. Apareça na história, Josué. Agora é contigo. O bastão, Josué, não está mais nas mãos de Moisés. O bastão, Josué, está em suas mãos. A igreja dos últimos dias, ou para os últimos dias, é a igreja que pega o bastão e não larga o bastão, é a igreja que se levanta, é a igreja que fica de pé e permanece de pé. Não importam as lutas, não importam as circunstâncias. Existe uma pandemia, o coronavírus é verdade, nós não podemos fechar os nossos olhos diante disso, queridos, mas nós também não podemos fechar os nossos olhos diante de um Deus grande e poderoso, porque nós servimos um Deus grande e poderoso. Rogério, mas está difícil. Deus vai à frente da peleja, querido. Deus está à frente desta batalha. Nós estamos em uma guerra, sim, mas Jesus é o nosso tanque de guerra. Ele está à nossa frente. Deus chamou Josué, mas Deus não deixou Josué sozinho. Deus chamou Josué e equipou ele de uma palavra: dispõe-te, eu serei contigo. Seja forte e corajoso, porque você, Josué, não é mais Moisés, Josué, você vai fazer este povo herdar a terra. Josué precisava dar início à saída do êxodo, querido.
dar continuidade à saída do êxodo e conduzir o povo de Deus. Mas havia medo. Havia medo no coração de Josué. Queridos, não é problema ter medo. O problema é nós pararmos no medo. O problema é, eu não vou fazer mais nada porque eu estou com medo. Lógico que nós precisamos respeitar as direções, as leis, mas agora ficar em casa, sem se posicionar, sem guerrear, sem adorar, sem ouvir a Deus. É momento de nós agirmos como a igreja para os últimos dias. É o momento de se levantar, de ficar de pé e permanecer de pé. Porque eu posso me levantar, mas não estou legal. E você acabar se rendendo. Não se renda a más notícias, querido. Aliás, não ouça más notícias. Ouça o Evangelho, a boa notícia. Levante-se, Josué. Agora é o teu momento, Josué. Moisés morreu. Levante-se. Igreja, o cajado está na sua mão. O bastão, a vara de Deus está nas mãos da igreja. Agora é o momento da igreja, querido. Agora é o momento de nós sermos igreja. Agora não é o momento de ir à igreja. Não é o momento de ir à igreja. Agora é o momento de ser igreja. E você pode ser igreja na sua casa. Você pode ser igreja no seu quarto. Por isso vamos nos levantar em fé e assumir o propósito de Deus. Josué precisou assumir o propósito. Ele já havia sido levantado como líder. Josué já sabia. Ele já tinha sido tomado pelo Espírito de Deus. Mas Deus precisou renovar com ele a sua palavra. E dizer: Josué, não temas. Igreja, não temas. Você tem um Deus poderoso. Você está munido e equipado de uma palavra. Jesus morreu, é verdade, mas Ele ressuscitou e está vivo aí dentro de você. Só que Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar a sua igreja. Ele não vai buscar paredes, templos. Ele vai buscar você, igreja. Agora é o momento de nós nos purificarmos. É o momento de nós nos santificarmos. Escute bem. Você que é líder na casa do Senhor, não adianta obrigar ninguém a se purificar e a se santificar. Porque se essa pessoa não tiver o desejo de um dia ver ao Senhor Jesus, de um dia se encontrar com Jesus, ela não vai ter o desejo de se purificar e se santificar. Nós podemos mostrar e apontar o caminho. Deus não obrigou Josué a assumir um chamado. Josué estava com medo. Faltava a Josué coragem. E Deus liberou palavras sobre ele. Libere palavras sobre as pessoas que estão com medo nesse momento. Libere palavras, profecias. E cumpra o propósito de Deus na sua vida. Estabeleça o reino de Deus. Como que eu posso estabelecer o reino de Deus sem ir à igreja, Rogério? Com os seus joelhos dobrados. Entra no teu quarto. Quando você entra no seu quarto,
o seu quarto deixa de ser um lugar físico e passa a ser um lugar espiritual. Deixa de ser o seu quarto e passa a ser o céu na terra. Se reúna com a sua família neste período, neste tempo que nós temos vivido, e busque a Deus incansavelmente. Seja forte e corajoso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Quero que você se una aí com a sua família, na sua casa. E diante dessa palavra, você vai orar a Deus. E você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Dispõe-te, Josué. Levante-se, fique de pé e permaneça de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar então, queridos. Aí no seu lar, na sua casa, onde você está, feche os teus olhos. E comece a orar agora, querido. Ouça ao Senhor. Ouça a Deus. Diante desta palavra, que Deus possa ministrar ao seu coração, querido. Logo mais nós vamos encerrar a transmissão, mas que Deus continue a ministrar ao seu coração. É o momento de nós orarmos agora, de nós buscarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos neste momento, Senhor. Somos a tua igreja, nós decidimos nos levantar, nós decidimos ficar de pé e permanecer de pé. Nós abrimos mão, lançamos fora das nossas vidas o medo e nos apropriamos da tua palavra, nos apropriamos da coragem, nos apropriamos da força. Diga ao fraco: eu sou forte. Meu Deus, toca nesta família, neste sacerdote, neste pai de família, nesta mãe, neste jovem, no avô, na avó, no tio, na tia, nesta criança. Toca esta casa, essa família, Senhor. Tira fora o medo e derrama do teu espírito, derrama do teu poder, derrama da tua glória. Que nós como igreja nos apropriemos da tua palavra, porque um bastão nos foi entregue. A palavra está com a igreja. É hora da igreja. É o momento da igreja. É o momento da igreja se posicionar. É o momento da igreja se levantar, ficar de pé, permanecer de pé. É o momento de nós decidirmos. Quando voltar para trás é mais perigoso do que dar um passo à frente. E nós decidimos como igreja dar um passo à frente, seguir em frente. Nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar para trás. Nós não vamos mais nos agarrar às coisas do passado, porque nós queremos agarrar um futuro. Por isso nós clamamos: transforma-nos, muda, Senhor, as nossas vidas. Nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, porque nós queremos ser lançados em nosso futuro com um coração limpo, com as mãos limpas e um coração puro, para viver o projeto e o propósito do Senhor para as nossas vidas, nesta cidade, nesta terra, nesta nação, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, querido. Receba essa palavra em seu coração. Continue a orar. Enquanto nós vamos cantar um cântico, continue a adorar ao Senhor.
e dará uma resposta. Dê uma resposta ao Senhor diante dessa palavra. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, assim que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Que a tua presença, Senhor, continue conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos fortalecendo. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nos defender na fé e avançar na palavra, com armas defensivas e armas ofensivas. Com a fé nós iremos nos defender, e na palavra, na espada, nós iremos avançar. Em o nome do Senhor Jesus, fique com esta palavra no teu coração, querido. Seja abençoado, seja repleto de amor, de alegria, de paz, de regozijo do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Querido, Deus te abençoe. Seja abençoado. E até amanhã, querido. Amanhã às 19 horas, novamente, nós estaremos ao vivo com você, querido, para receber mais uma palavra do coração de Deus. Seja abençoado, em nome de Jesus, queridos. Amém. Desfrute de um momento de comunhão com a sua família, com a sua casa. Vocês jovens da GP, agora entre lá nos links, faça sua célula online. Eu creio muito nisso, querido. Vai acontecer muitas coisas, muitas curas, muitos milagres. Não é porque nós não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos no Espírito. Nós somos a igreja do Senhor. Então já comece a agitar a sua célula, para logo mais nós estarmos online, com a célula, todo mundo junto, participando e compartilhando uma palavra. Amém? Vamos dar um brado da GP, todos aí no seu lar. Amém? Porque todos nós somos fortes, porque a palavra de Deus está em todos. Amém, queridos? Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Somos fortes. A palavra de Deus está em nós e já vencemos o maligno. Glória a Jesus. Deus te abençoe, querido, e até amanhã em nome de Jesus.